21, versículo 11. Apocalipse. O livro das revelações. Também este livro é chamado Tira o Véu, onde tudo é esclarecido. Apocalipse 20, 11. Todos encontraram? Eu creio que ninguém tenha dificuldade devido ao seu último livro da Bíblia, né? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor. E louvado seja o Senhor, porque nós poderíamos estar em qualquer lugar, mas pela graça de Deus, pela bondade do Senhor, nós estamos aqui. Glória a Deus. Isto é prova do amor do Senhor para conosco. Preste atenção. Eu vou falar assim: Deus é bom em todo tempo. E a igreja vai responder. Olha bem o que vocês vão responder: em todo tempo Deus é bom. Eu vou dizer: Deus é bom em todo tempo. E a igreja vai responder: em todo tempo Deus é bom. Vamos lá? Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Como é importante nós termos esta certeza, esta convicção da bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Quando eu falei o texto que nós iríamos ler, Apocalipse, eu vi que alguns irmãos acharam bom, né, obreiro Cristiano? E é isso mesmo. Muitas vezes nós temos medo, até receio de ler o livro de Apocalipse. E realmente é um livro de terror. Por mais que tenha feito algum filme de terror, nada se compara ao livro de Apocalipse. Deus, ele, neste livro, ele anuncia o fim de todas as coisas. Nós, quando
emprego. Os céus anunciam que existe um Deus. Tudo ao nosso redor anuncia a existência de um ser superior. Certa vez, um grupo de missionários saíram para evangelizar e chegaram num grupo de pessoas nativas, e aquelas pessoas adoravam ao sol. Mas em outra ocasião, eles chegaram numa tribo também nativa, e ali aquela tribo adorava o Criador do sol. Deve para vocês observar a diferença? Enquanto o primeiro grupo adorava o sol, o segundo grupo adorava o Criador do sol. O segundo grupo teve entendimento que, ao invés de adorar o sol, ele teve aquele entendimento que havia alguém superior ao sol, alguém que havia criado o sol, e decidiram então adorar o Criador. Portanto, o homem está sem desculpa diante do Senhor. E se porventura há alguém aqui nesta noite que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, é noite de tomar uma decisão ao lado do Senhor. Porque diante do trono branco não haverá nenhum tipo de justificação. Todos haverão de comparecer ali. E a palavra do Senhor diz que esse trono branco, alguém está sentado sobre ele. É uma cena tão terrível, é um momento tão terrível, que a Bíblia diz que o céu e a terra fugiram da presença do trono branco e daquele que estava assentado sobre ele. Isso é tão sério. Não brinque, meu querido, de ser crente. Ou você é crente ou você não é. Nós sabemos que a qualquer momento Cristo virá buscar a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus será arrebatada, e somente subirão aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. Não queira ficar, meu querido. O que está destinado na palavra do Senhor para a raça humana é trágico, mas para aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, não há por que temer. Não há por que temer. Este momento é tão terrível que a terra e o céu fogem da presença. E quem está sentado neste trono branco? Quem é que haverá de julgar todo ser que já existiu sobre a face da terra? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Você sabia que hoje nós temos Jesus como Senhor, nós temos Jesus como Salvador, nós temos Jesus como advogado, nós temos Jesus como nosso medianeiro entre Deus e o homem? Só existe Jesus Cristo, o homem. Nós temos Jesus como pastor. Jesus está aí, de braços abertos, para receber qualquer pecador que se aproximar dele. Mas nesse dia, Jesus não será mais advogado. Jesus não será mais salvador. Jesus não será mais medianeiro. Ele será o justo juiz. Ele estará sentado naquele trono para julgar. Não há como você pensar que naquele momento haverá uma oportunidade, porque a oportunidade que você está tendo é agora.
sua sentença. Você é capaz de imaginar o horror? O horror neste momento? As pessoas estarão ali de pé, esperando o seu julgamento. Vão ser julgadas, vão ser sentenciadas. Aí você pode estar perguntando, porque crente é inteligente, crente pensa. Você pode estar perguntando: ô pastora, mas se nós não vamos passar pelo grande trono branco, o que acontecerá conosco? Meu querido, a igreja, os crentes em Cristo Jesus, eles irão passar pelo tribunal de Cristo. Glória a Deus. Para que ali no tribunal de Cristo você possa prestar conta de tudo aquilo que você fez através do seu corpo, os seus atos, as suas atitudes. E a Bíblia diz que o crente, o cristão, diante do tribunal de Cristo, as suas obras serão comparadas com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno. São 6 elementos. Suponhamos que as suas obras, a sua vida aqui na terra é comparada com palha. E a Bíblia diz que cada elemento irá passar pelo fogo. Imagina uma palha passando pelo fogo. O que é que vai acontecer? Vai queimar. Imagine só o feno passando pelo fogo. O que vai acontecer? Vai queimar, vai desaparecer. Mas em nome de Jesus, que as nossas obras sejam representadas no tribunal de Cristo como ouro, prata, pedras preciosas. Mas aqui diante do trono branco estarão aqueles que não são salvos em Cristo. Por isso, meu querido, evangelize. Fale de Jesus para os seus vizinhos. Fale de Jesus para a sua família. Fale que somente Jesus pode livrar o ser humano do trono branco. E o apóstolo João, ele ainda diz mais. Ele diz que as pessoas estavam em pé diante do trono, então começaram a abrir os livros. Abriram um livro, abriram outro livro, mais outro livro, e de repente o outro livro, o livro da vida foi aberto. O livro da vida foi aberto. Por que nós não passaremos pelo trono branco? Porque quando abrir o livro da vida, o meu nome vai estar escrito no livro da vida. Se você... Amém? Isso mesmo, minha filha. Mas o meu vai estar lá. Quem tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Aleluia! Este livro vai ser aberto. O livro do Cordeiro. Veja o que Apocalipse 3 e 5 diz. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum, o próprio Jesus falando, de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o livro da vida vai ser aberto. E nós não vamos ser julgados, porque o grande trono branco ali será julgado pelas suas obras. Mas nós não somos salvos pelas obras. Por isso que aquele que confia em boas obras, aquele que passa a sua vida aqui fazendo bem, a gente pode até pensar: ô pastora, mas tem tantas pessoas caridosas, pessoas que passam a sua vida toda em função de ajudar o próximo. Infelizmente, meu querido, se ele não tiver Jesus como Senhor e Salvador, ele vai parar no lago de fogo. Seja padre, seja pastor, seja quem for, é necessário
fomos salvos para as boas obras. Levanta a tua mão aí e diz: eu fui salvo para as boas obras. As boas obras não me salvam. A minha salvação vem do Senhor. Amém? A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação, ela vem através de Jesus Cristo. E a Bíblia fala, a palavra do Senhor diz que os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E nesse momento o mar começou a dar os seus mortos. Aqueles que foram por meio de tsunami, o Titanic, onde morreram várias e várias pessoas, todas as pessoas que morreram afogadas, todas as pessoas que foram até mesmo as suas cinzas jogadas ao mar, o mar vai jogar tudo para a terra, vai jogar tudo para fora. O mar, ele vai dar os mortos que nele estão, para este grande julgamento. Oh Deus, não brinque de ser crente. Olha para o teu vizinho e fala: crente, crente, entra no prumo, entra no prumo de Deus. Aleluia! E a Bíblia diz que o mar dará os seus mortos, a morte e o além também vão entregar os seus mortos, os mortos que neles havia, e foram todos julgados, um por um será julgado. E a palavra do Senhor diz que segundo as suas obras, obras salva alguém? Alguém vai ser salvo pelas suas obras? Meu querido, você pode dar até o seu corpo para ser queimado em favor dos outros. Você pode pegar a sua casa, o seu carro, você pode pegar tudo que você tem e falar: estou dando aqui em prol da minha salvação. Se você não tiver Jesus, você vai morrer e vai para o inferno. Nós temos que ter consciência disso, para que possamos levar a nossa vida a sério. O fim vem e o fim está chegando. O fim vem e o fim está chegando. E nós não precisamos da ciência, nós não precisamos da arqueologia para provar que essas coisas vão acontecer. Embora a ciência, queira ou não, ela tem se curvado diante da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, o que está escrito aqui, tem sido confirmado pela ciência, e mais coisas ainda haverão de ser descobertas, mas nós não somos Tomé, nós não precisamos de ver para crer, nós cremos para poder ver. Glória a Deus. E a Bíblia diz que então todos serão julgados um por um segundo as suas obras, e em seguida a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo. Mas quem é que já está lá esperando a morte e o inferno? Quem já está jogado, ou melhor, quem são os que estão já lá esperando a morte e o inferno? A besta e o falso profeta. Quando a besta e o falso profeta, eles vão inaugurar o lago de fogo. Quando a morte e o inferno forem lançados, lá já estão a besta e o falso profeta. E você pode perguntar: pastora, mas quem é a besta? Meu querido, a besta é um líder religioso. Muitos dizem que ele já está no nosso meio, mas é um líder religioso que vai conseguir unir as pessoas todas em torno dele. Isso será feito através do falso profeta. A função do falso profeta é levar a humanidade a adorar a besta. Isso é tão sério, porque a palavra do Senhor diz que o falso profeta, ele vai dar vida à imagem da besta que ele vai mandar criar. A imagem vai falar. Vocês já estão vendo a imagem chorar por aí. A imagem começar a andar e
ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Mas quando a morte e o inferno forem lançados no lago de fogo, lá estão a besta e o falso profeta. E a palavra do Senhor diz que eles serão lançados no lago de fogo. Mas nós que somos crentes, nós estamos livres. Nós estamos livres do lago de fogo. Mas pode ser que você tenha um pai, você tenha uma mãe, você tenha um irmão, você tenha uma irmã, você tenha um esposo, você tenha uma esposa que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo. Isso é tão sério, meu querido. Certa vez, o Senhor Jesus Cristo, Ele enviou os discípulos para que eles fossem curar as pessoas e anunciar o reino de Deus. A preocupação de Jesus era sempre anunciar as boas novas. E enviou de 2 em 2, foram 70 discípulos, e em um determinado momento eles voltaram. E eles voltaram alegres, eles voltaram todos eufóricos. E eles disseram para Jesus: Jesus, os espíritos, os demônios nos obedecem em teu nome. Nós dávamos uma ordem e eles obedeciam. Os discípulos estavam maravilhados com as proezas que eles estavam fazendo em nome de Jesus. E Jesus olha para eles e diz assim: isso não é motivo de alegria. Vocês devem se alegrar, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. A nossa alegria, meu querido, não é por estar vendo milagres por aí, não. Milagre é bom? É bom. Mas a nossa alegria, a alegria do crente, é saber que o seu nome está arrolado no livro da vida. E que você jamais vai conhecer o lago de fogo. Ali onde, meu querido, o enxofre está ali. Aquele cheiro de enxofre. Quem é que já sentiu o cheiro de enxofre? É terrível. É ou não é terrível? Não dá nem para respirar. Você vai estar livre disso. E Jesus disse: olha, a alegria de vocês devem ser alegres, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Meu querido. Olha o teu vizinho, dá um sorriso aí, em nome de Jesus. Aleluia. Deus não criou o lago de fogo para o homem. Deus criou o lago de fogo para Satanás. Mas o homem, em todo tempo, o homem tem rebelado contra Deus. O homem tem rebelado contra a palavra do Senhor. Não é Deus que vai jogar o homem, lançar o homem no lago de fogo. É a própria atitude do homem. E que você que é crente, permaneça firme. Permaneça firme. Não brinque de ser crente. A Bíblia diz que nos últimos tempos muitos irão apostatar da fé. E começa com uma coisa simples: o crente deixa de congregar, o crente deixa de ler a Bíblia, o crente deixa de orar. E aos poucos ele vai se esfriando. Ele vai se esfriando ao ponto de apostatar da fé através das suas atitudes. Fique firme, meu querido. Fique firme. É muito pouco o tempo que nós vivemos aqui nesse mundo. 70, 90, 100 anos que as pessoas estão vivendo mais na nossa geração, comparada com a eternidade. Sabe o que é estar no lago de fogo? E ali é uma eternidade. Ali é uma eternidade. Sendo que o que está preparado para nós é uma nova Jerusalém. É o céu, onde as ruas são de ouro, onde as portas são de pérolas. É um lugar onde não há choro, não há ranger de dente, não há tristeza. É este lugar que Deus preparou para você e Deus preparou para mim. Mas depende de mim e depende de você ir para este lugar. A única pessoa que pode nos conduzir aos céus é Jesus Cristo. É verdade. E os discípulos voltaram alegres, porque estavam cheios de poder. Jesus disse: não se alegra por isso não. Se alegra pelo nome de vocês estarem escritos no livro da vida. Quando 10 leprosos chegaram para Jesus, e Jesus curou aqueles 10 leprosos,
mas não foram salvos. Por isso que a Bíblia diz que a porta que conduz à eternidade, que nos leva para o céu, essa porta é estreita. Mas eu quero te dizer que ela tem passagem. Embora sendo estreita, porque são poucos que escolhem a porta estreita. As pessoas estão na porta larga, que é o mundo. Mas você, nesta noite, você está dizendo no seu coração: eu escolhi Deus. Eu escolhi servir ao Senhor. Eu escolhi servir ao Senhor. Eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. E nesta noite eu faço uma aliança com Deus de ser perseverante, de ser fiel, de estar sempre na casa do Senhor. Aleluia! Eu acho tão interessante quando eu olho para o salmista. Eu gosto muito de olhar para o salmista, que um homem que não viveu no tempo da graça. Ele era rico, ele tinha um palácio, ele era um rei, ele tinha um exército à disposição dele, e ele estava com os seus pés plantados na casa do Senhor. Hoje o crente, ele não é rei, ele não está num palácio, ele não tem um exército para tomar conta, e ele tem a maior dificuldade de vir para a casa de Deus. Dá para você entender isso? Eu não consigo entender. Se Davi, ele podia dizer: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Aí para o crente sai a rasto. E se possível chega até empurrado na igreja. Meu querido, tenha consciência. Você é filho de Deus. Glória a Deus. Persevere. Faça um concerto nessa noite com Deus. Fala: Senhor, eu andei de qualquer jeito, mas a partir de hoje eu vou colocar a minha vida no prumo. A tua palavra revela que existe um lago de fogo, e esse lago de fogo não foi criado para mim. Eu não vou estar lá, a minha família não vai estar lá. Nós temos que tomar posição. É verdade. Eu observo muito a vida de crente, que eu sou muito observadora. O crente, quando dá dia de domingo, ele adoece. Ele adoece ou acontece um problema para ele não vir. O que aconteceu? Quando ele falou: tá doente, pastor. Se está doente, na casa do Senhor é um lugar de cura, né? Mas não é. Aí quando na segunda-feira você chega na casa do crente, que não é crente, foi trabalhar. Margot, adoece só no dia de culto. Sempre vai ter problema nos dias de culto. Mas quando dá na segunda-feira, que ele tem que trabalhar, ele vai. Eu te pergunto: o que é mais importante? Deus ou o seu trabalho? Se você tem vida, é Deus que tem te dado. Se você tem um trabalho, é Deus que tem te dado. Se você tem o seu salário todo mês no bolso, é Deus que tem te dado. Tudo pertence ao Senhor. Nós falamos hoje na escola bíblica dominical: tudo pertence a Deus. Tudo é dele. E nós, como crentes em Cristo Jesus, nós temos que tomar uma posição. Preocupamos tanto com essa vida, mas nós não vamos levar nada desta vida. Você não vai colocar os seus bens, as suas joias, o seu carro, a sua casa dentro do caixão, não. Mesmo que nós falamos na EBD hoje, mesmo como ali no tempo de Faraó, criava aquelas pirâmides para colocar toda a riqueza dos faraós ali dentro, só serviu para mais tarde os sequestradores, os ladrões descobrirem e levar todo o ouro. Nós não vamos levar nada deste mundo. Nós vamos levar unicamente a salvação em Cristo. Glória a Deus. A única coisa que você vai levar nesse mundo é a sua salvação. Amém? Então, meu querido, desenvolver. A Bíblia diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Glória a Deus. E quando você olha para uma passagem igual essa aqui, você tem temor, você tem tremor, você balança. Pensa: puxa vida,
plantados na casa do Senhor. Aleluia! Aleluia! É o lugar que você deve estar, plantado na casa de Deus. A Bíblia diz que aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus e na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto. Glória! Até na velhice. Meu querido, se Jesus não vier rápido, olha para o teu vizinho e fala: você vai ficar velho. Mas em nome de Jesus, fala para ele: você não vai ser um velho gaga, não. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão plantados na casa do Senhor, até na sua velhice, eles darão frutos. Glória a Deus! Moisés morreu em pleno vigor. Eita Deus! Não tem esse negócio de crente. Meu querido, esse negócio de ficar velho é pro mundo. Crente não envelhece. Crente não envelhece. É verdade. Mesmo que o nosso interior se corrompa, sim, velho. Nosso exterior, mas o nosso interior se renova todo dia. Amém. Aquele que está plantado na casa do Senhor, ele vai chegar a 60, 70, 80, quantos anos o Senhor permitir. Se é mulher, é em cima do salto. E se é homem, é em pleno vigor. Glória a Deus! Em pleno vigor. Você já observou que crente não envelhece fácil? Né? Muitas vezes as pessoas perguntam: ah, você fez plástico, você fez isso? Eu falei: não, a plástica é do Senhor. A plástica eu vou fazer 60 anos, mas a minha plástica é de Deus, sabe? Glória a Deus. Em nome do Senhor, é em cima do salto, com a mente consciente, inteligente, porque crente é inteligente. Mas para isso você tem que estar plantado na casa do Senhor. Você tem que estar ouvindo a palavra do Senhor. Deus tem promessa para a sua geração. Deus tem promessa para a sua descendência. Agora alguém da sua casa tem que se colocar na posição para receber e fazer as bênçãos de Deus acontecer. Fala: pastora, lá em casa sou eu. Muitas vezes nós estamos acusando: é o marido, é a esposa, são os filhos, são os pais. Mas diante do tribunal de Cristo, a Bíblia diz que vai comparecer um após o outro. Você não vai prestar conta da sua vida, da vida do seu irmão. Você não vai prestar conta da vida do seu pastor, da sua pastora. Diante do tribunal de Cristo, é você e Jesus. Eu gosto quando fala assim que as nossas obras serão apresentadas como esses elementos e passarão pelo fogo. Eu gosto de imaginar que os olhos de Jesus são como uma chama de fogo. Quando as nossas obras aparecerem lá diante do Senhor, os olhos de Jesus forem colocados sobre estas obras, meu querido, é uma chama de fogo. É uma chama de fogo. Mude de vida. Mude de vida. Quantos crentes deixam de vir para a igreja por causa de uma novela, se é durante a semana? É crente noveleiro. De domingo, deixa para vir, não vem à igreja por causa de Fantástico. Não existe nada mais fantástico do que a sua salvação. Não existe nada mais fantástico do que a sua salvação, meu querido. Fantástico, não sei mais o que tem nas outras, não vai te levar para o céu, não. Quem vai te levar para o céu é Jesus Cristo. Glória a Deus! Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu queria que você fizesse uma análise na sua vida. Eu sei que é uma mensagem, até mesmo uma mensagem mais severa, mas nós precisamos de ouvir a verdade. Nós não podemos ficar ouvindo só a respeito: não vai dar tudo certo. Claro que dá, com o Senhor sempre dá tudo certo. Mas nós temos hora que precisamos de ouvir a respeito do nosso futuro. Você tem um futuro. Glória a Deus! Você tem uma eternidade te esperando. Eita Deus! E é você e Deus. Amém? Amém? Eu queria que aqueles que quisessem fazer um concerto com o Senhor pensassem seriamente nessa noite. Falar: pastora, eu preciso de envolver mais na obra do Senhor. Eita Deus! Pastora, eu preciso de falar mais de Jesus para a minha família, para os meus colegas de trabalho, para os meus colegas da faculdade, do colégio. Pastora, eu preciso mais de fazer alguma coisa, desenvolver os meus dons, desenvolver os talentos que Deus me deu. Pastora, eu preciso de assumir uma responsabilidade maior.
fogo para você. Deus tem uma cidade onde as ruas são de ouro. E a Bíblia diz que nessa cidade há uma praça de ouro